Você já participou de perda de tempo? Eu, eu vou te mostrar. E não foi só uma vez não, foram várias. Apesar que toda vez que aconteceu, eu perguntava se realmente aquilo era o meu propósito. Porque eu fiquei imaginando o seguinte, vamos lá? Olha só, eu fui contratado para prestar consultoria para uma empresa. Então eu chegava na empresa e eu era recebido da seguinte maneira: tá bom, então o que é que você precisa aí para você poder fazer o seu serviço? Tá bom, então vamos dar uma olhada aí, ver os seus controles, o que você tem aí, o que você está faturando, qual que é a sua despesa. Aí a gente passava para aquela etapa de sair à procura de documento. Coisas básicas do tipo, quais foram as receitas, quais foram as despesas. E veja bem que não dava nem para classificar muita coisa do tipo o que foi venda, ou estratificar a venda, se o prazo que foi dado, os custos, né, para produzir aquilo que era vendido, a despesa variável, despesa fixa. Tipo assim, pegava ali e fazia. E depois que a gente, normalmente, eu diria para você o seguinte: ia quase uma hora só para me ter uma primeira foto que não era verdadeira da empresa. Então eu fazia uma radiografia de uma maneira muito rápida da empresa, e eu consumia nada ali mais ou menos uma hora, e depois eu ficava pensando, poxa, o que eu poderia ter ajudado? Porque na hora que você conversa com o empreendedor, no meu caso, poxa, mais de 20 anos, com empresa, tudo, eu poderia estar conversando com a pessoa, o que era o propósito dela, o que ela já tentou fazer, o que ela gostaria de ajuda, e eu ficava ali, tipo assim, fazendo um papel extremamente operativo. Então, eu te falo hoje o seguinte: eu considero uma extrema perda de tempo. A não ser que tivesse um motivo, por exemplo, várias reuniões, e a primeira seria essa reunião de fazer alguma coisa no sentido de, olha, não é assim que funciona, tá? Eu não vim aqui para isso, eu não vim aqui para organizar documento, eu não vim aqui para saber quanto é que você vendeu, quanto é que você gastou, não é para isso não. Eu queria que a reunião fosse para, tipo assim, desenvolvimento de mentalidade. E eu fazia aquilo, depois um dia caiu a ficha. Eu fiquei chateado depois, poxa, mas será que precisa preparar tanto para fazer um serviço tão simples, que no caso seria, por exemplo, pegar e estratificar tipo de despesa, essas coisas que isso não precisa ser dono para fazer isso, e muito menos ser consultor. Então, até depois que aconteceu isso, mais recentemente, quando eu tenho que prestar algum tipo de consultoria, primeiro eu já aviso aonde é que vai começar o meu trabalho. O meu trabalho vai começar na hora que os documentos estão prontos. Eu vou olhar para olhar documento. Não precisa ter a formalidade contábil, mas ele precisa de deixar claro como é que é a empresa, tá? Eu considero uma extrema perda de tempo quando isso acontece, que as coisas ficam esparramadas, a desorganização dificulta você entender a empresa. Olha só que perda de tempo, porque o dono não sabe o que está acontecendo, o consultor chega lá e acaba, no meu caso, né, que eu ia lá, então eu percebia que eu não estava fazendo o trabalho que eu gostaria de estar fazendo, aquilo até me deixava chateado, e eu ficava pensando, como é que a gente pode fazer para resolver isso? Primeiro que esse negócio de uma conversa só, eu já percebi que não resolve. Mas na verdade não é que a iniciativa não teria que ser minha, teria que ser basicamente do dono do negócio. Assim, mas será que é assim que funciona? Será que o negócio funciona assim? No dia, eu vou pegar um dia por mês e você atrás de documento? Foi então um dia que eu escutei alguma coisa que eu acho que vai servir para você, porque serviu para mim. Faz o difícil ficar fácil e faz o fácil ficar difícil. E o que é? Vamos pegar pelo segundo. Faz o fácil ficar difícil. É tão fácil vender as coisas, é tão fácil não anotar nada, é tão fácil servir rapidamente o cliente, é tão fácil. Só que esse fácil não faz parte das empresas que são grandes.
vai em qualquer loja aí de departamento, vai no shopping, você vai perceber que vai ter tipo um protocolo, tinha um processo. Você vai lá, pega a mercadoria, eles vão pegar lá para o computador, isso vai demandar um tempo, depois você vai passar por um setor onde você vai pagar, depois você vai ser direcionado onde você vai pegar a mercadoria, eles vão conferir para ver se aquilo que está vendendo, se realmente é aquilo que você comprou, tá? Então veja bem que existe todo um protocolo a ser seguido. O que é que eles estão fazendo? O que eu acabei de falar para você. Eles fizeram fácil ficar difícil. Só que não é complicado. Você pode ter uma coisa um pouco mais detalhada que eles não abrem mão. Poderia dizer assim, por que eles não abrem mão disso para andar mais rápido? Eles, tipo assim, as inovações acontecem, eles estão achando outras formas de ter mais rapidez. Mas eles não abrem mão do controle. Tá? Eles não abrem mão de fazer o que seria muito fácil, compacto, um pouco mais difícil. Só que depois tem um detalhe. Na hora que vira o mês, o dono da empresa, ele telefona para algum departamento dele lá e fala assim, traz para mim o relatório tal. Veja bem que ele não pediu para trazer quanto vendeu, não pediu para trazer quanto pagou de água, quanto pagou de luz, quanto pagou de nada. Ele só pediu ou às vezes até, ele tem até em tempo real no computador dele o acesso a tudo. O que ele fez? Ele fez o difícil ficar fácil. Agora está tudo no controle, agora está tudo fácil. Eu gostaria de, quando eu ia fazer consultoria, eu gostaria de chegar nessa parte. Abri o computador, deixa eu ver a sua empresa. Aí eu via lá as empresas, vamos dar uma olhada nos últimos meses. Mas para, tipo assim, para uma questão até de a gente pegar e ter uma análise melhor, vamos pegar os últimos 12 meses da empresa, vamos ver o que acontece no intervalo de um ano, como é que é o comportamento mês a mês, e como é que está o comportamento da empresa. Eu quero dar uma olhada também para ver como é que ela está em relação ao ano passado. Olha só o que eu estou te falando, mas está tudo lá. Aí você fala assim, mas então como é que vai conseguir isso? Está no computador. Está no computador, tá? Então o que era difícil ficou fácil. E aquela perda de tempo de ficar procurando papel e de não saber o que está acontecendo, ela desaparece. Nas minhas empresas eu fazia isso. Eu tirava um dia por mês, aonde eu só ia conferir números. Aí se sair atrás de despesa, de receita, jamais. Eu lembro até que o pessoal tinha um tal de... Quando eu comecei a trabalhar com a empresa, disse que tinha que fazer um balanço a cada ano, tá? Olha só o que eu escutei. Mas por que faz balanço por ano? Aí depois eu descobri que eu não fazia balanço por ano. Eu fazia balanço, era todo final de mês. Na verdade eu fazia, tipo assim, eu fazia, tem uma palavra agora que me fugiu não, mas eu checava estoque, era por semana praticamente. Todo mês estava lá o estoque, tá? O estoque não dava diferença. Todo dia eu estava lá fazendo um conforto de estoque. Como é que eu vou pegar e tomar conta de uma empresa se eu não sei exatamente o que tem no banco, se eu não sei qual que é a mercadoria que está na prateleira? Agora, como é que você faz isso se você tem um sistema informatizado? É impossível. Eu acho impossível. Hoje, no mundo de hoje, dependendo dos negócios, a maioria deles, eles têm que ter histórico. Você controlar uma empresa, você tem um sistema informatizado. Então, é por isso que eu fico imaginando o seguinte, que organização, e eu dei alguns exemplos para você, ela faz parte da economia de tempo. Se você tem organização, tem um sistema informatizado e você respeita aquilo, fez o fácil ficar difícil, ou seja, cada venda ela vai ter que deixar um rastro, vai ter que deixar um histórico, tá? Porque depois você pode conferir o que foi feito. Depois todo fácil ficou difícil, todo difícil ficou fácil. Fica fácil de você conferir o mês passado, o ano passado e por aí vai. Você imaginou isso? Pois é. É por isso que eu estou fazendo esse módulo de a minha gestão no tempo. Dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.